Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e nessa série de vídeos eu analiso, auxilio vocês em alguns trabalhos que vocês podem estar me enviando, sempre pelo Vertabelo, compartilhando comigo uma versão pública ou um link público do projeto de vocês aqui pelo Vertabelo para poder auxiliar-nos na análise, juntamente com uma descrição textual, que até eu vou colocar a descrição textual aqui e vou lendo junto aqui com vocês, certo? Esse enunciado aqui ele foi passado pelo Abraão Duarte e pelo Arthur Leitão, certo? Agradeço aos dois por terem enviado e vamos à descrição deles. Esse sistema está sendo objetivado para a criação de um sistema de banco de dados para administrar, controlar o funcionamento de uma farmácia e almoxarifado de um hospital. Este ambiente é destinado para armazenar todos os remédios e demais materiais, gases, seringa, gelco. Eu até dei uma olhada para ver o que era esse gelco, realmente é um item hospitalar mesmo, utilizados em pacientes atendidos no estabelecimento. Então, destinado para armazenar todos os remédios e demais materiais, ou seja, descartáveis, utilizáveis e remédios. Atualmente não é utilizado nenhum tipo de sistema para gerenciar estoque, tudo é realizado de forma manual, com exceções de poucas tabelas de Excel. Então imagino que deve ter um controle de entrada e de saída de determinados itens, assinando quem foi que pegou determinado item, certo? Com as pessoas que podem pegar, que têm permissão de pegar, certo? Que não é todo mundo que pode ir lá buscar alguma coisa. Sendo remédios também tem aquela questão de medicamentos com e sem receita, né? Mas vamos continuar aqui. O banco de dados trará uma maior organização e rapidez ao acesso das informações. O funcionamento se resume em receber os produtos em uma determinada nota fiscal de um fornecedor com número, CNPJ, etc., que especifica a quantidade de cada um deles e a data de validade. Então, o produto recebido tem dados de recebimento do produto e também tem a data de validade do produto, que todo produto até então eles têm uma data de validade, a não ser alguns que têm escrito como data de validade indeterminada. Os medicamentos deve ser, comprimidos ou injetáveis divididos a partir das suas classificações, comum, tarja preta, controle especial, seja lá o que for. Já os materiais são divididos em seringa, gases, gel, equipo, então seriam diversas classificações de materiais, certo? Então vamos à descrição aqui. Vou dar um zoom maior aqui e vamos tentar verificar aqui. Já percebe-se que esses todos aqui já estabeleceram um padrão que todas as tabelas têm inicial maiúscula e no caso de nomes compostos, por exemplo, produtos, nota, entrada, saída, tem nota fiscal, também tem um underline no meio, certo? Além disso, as chaves primárias têm aqui, ó, por exemplo, nota fiscal, ID nota fiscal. Ok, ID underline nota fiscal, do tipo serial. Já aqui fornecedor, ID fornecedor, tudo bem, está seguindo o mesmo padrão. Só nota fiscal que aqui tem um underline e aqui não tem underline. Produtos nota, aqui tem ID produto nota. Aqui está no plural e aqui está no singular. Então por isso, para não ter essa dúvida, tipo, como é que é o nome daquele item, daquela chave primária, daquela tabela? O ideal é sempre deixar tudo ou no plural ou no singular. Eu prefiro deixar no singular, então seria produto nota aqui. Que cada produto é de uma nota e cada nota tem diversos produtos, mas não preciso colocar plural para isso. Então ID produto nota. Então, percebe-se que os produtos aqui estão no plural, produtos nota, e aqui eu tenho produtos na tabela como no plural, tá plural. Aqui, percebe-se que aqui está no singular, aqui também está no singular, tudo bem, então aparentemente estão seguindo um padrão, porém, percebe-se aqui o estoque, tem produtos e de produto, que está puxando daqui como chave estrangeira, quantidade e de estoque, está aqui de estoque, tudo bem. Mas percebam que tem tabelas aqui que eu tenho aqui, ó, a chave primária está aqui, a chave primária não está como primeiro campo, então dá para poder trabalhar um pouco com relação a isso, subindo ela na edição, isso não tem problema, só para termos de facilitar um pouco a vida. E de usuário, de paciente, de pessoa e de médico, então todos eles estão seguindo um mesmo padrão. Só essa questão do plural e do singular que eu aconselho fortemente que seja padronizado. Vamos lá.
eu tenho aqui um determinado fornecedor que tem o nome do fornecedor, geralmente é o nome, então, além do nome do fornecedor, existe o nome fantasia, que é o nome completo dele, que é interessante colocar aqui. O CNPJ que está 14 dígitos, tem que verificar realmente se são 14 dígitos, eu realmente não sei se são, mas tudo bem. Telefone, o telefone dele e o endereço do fornecedor. Pode ou não ter endereço, os demais itens tem. Então é interessante verificar se o nome, vou até puxar para cá, se o nome do fornecedor, aqui ó, está escrito o nome do fornecedor, esse aqui já tem uma descrição, muito bom, parabéns por essa organização. Mas percebe-se que não tem um check para poder não cadastrar dois fornecedores de mesmo nome. Compensa fazer esse check. E também não tem índices, porque eu posso pesquisar o fornecedor por índices. Também compensa fazer esse tipo de trabalho. Nota fiscal. Da data de entrada da nota fiscal, o número da nota fiscal, ótimo, que é um número grande, certo? De qual fornecedor que está sendo puxando daqui, certo? O valor está do tipo money, ótimo. Que até teve um anterior, um enunciado anterior que tinha lá, que tinha de educação física, de uma academia. Se vocês não viram, procure aqui na playlist que eu vou colocar lá o nome academia, certo? Exercício físico. Lá estava salário como do tipo real e aqui está do tipo money, certo? Qual que é o tipo ideal para um valor em termos financeiros? O tipo ideal seria o tipo money, certo? Data de cadastro da nota, tudo bem, como é um dia, então é diferente da data de entrada, realmente faz diferença com relação a isso. Eu colocaria também um link para a nota fiscal eletrônica, porque geralmente as pessoas querem conferir com um códigozinho na nota fiscal eletrônica e fica mais fácil. Os produtos que tem na nota, porque uma mesma nota pode ter diversos produtos, então tem essa relação aqui, que dizendo de qual nota fiscal e qual produto que está naquele produto, naquela nota fiscal, a quantidade de quantos produtos estão naquela nota, tudo bem? Essa quantidade até então é uma quantidade inteira. Existe a questão de, por exemplo, líquidos, que eu não sei se essa também seria em quantidade inteira ou então seria quantidade real, então talvez compensaria ter dois atributos, quantidade, um quantidade inteira e outro quantidade real, talvez compensaria fazer isso. E o lote é o número do lote, mas pode ser que tenha alguns lotes que sejam em hexadecimal, então vou utilizar letras, então talvez compensaria deixar um varchar para poder ter um pouco mais de liberdade, certo? Produto, assim, todos os produtos têm a data de validade, porém, se eles são do mesmo lote, provavelmente tem a mesma data de validade. Então, por que o lote está aqui e a data de validade está aqui? Né? Então, pode ser que eu possa jogar tudo no mesmo campo. Né? O nome do produto está aqui como int, o nome do produto, entendo. Eu entendo que deveria ser o nome de verdade, como por exemplo, gás de tal marca, seja lá o que for, gás amarelo, gás grande, gás pequeno, gás estreita, seja lá o que for. O nome tipo também não. Vamos ver o que significa o nome tipo, se há uma descrição aqui. Nome tipo produto, equipamento ou medicamento. Ótimo, então se ele é o equipamento, seria medicamento. Pode ser até se seja descartável ou não, então é interessante colocar isso aqui. O nome está aqui o nome do produto, mas como realmente está no número, está do tipo inteiro, então fica meio estranho, né? Descrição, tudo bem, 150 caracteres, acho que seria suficiente. Agora, cada produto tem um estoque. Então por que eu precisaria colocar uma tabela 1 para 1, que está aqui, percebe-se que é uma tabela 1 para 1, de produto para estoque, por que eu não colocar quantidade aqui? Certo? A quantidade de produtos que eu tenho em estoque. Talvez compensaria colocar tudo junto, né? Talvez compensaria colocar aqui mesmo estoque produtos tudo junto. Além disso, cada produto ele vai ter uma entrada e saída, certo? Que é o quê? Eu tenho um número serial, um número sequencial dizendo qual a entrada e saída dele, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta entrada e saída. Nesse caso aqui, como é um conjunto muito grande, tipo assim, um mesmo produto pode ter diversas saídas, porque vai variar de acordo com o estoque dele, talvez compensaria ao invés de ser serial, ser big serial, porque vai aumentar a quantidade de itens rapidamente, certo? Data e hora que está saindo exatamente com timestamp, quem foi que tirou, está aqui tirando qual paciente, mas aqui o usuário dizendo quem foi que tirou e de qual médico que pediu, certo? Aí está naquele caso, deixa eu ver onde é que está aqui médico. O médico, ele não está necessariamente porque
Pode ser que tenha algum pedido que não seja necessariamente o médico que pediu. Seja, por exemplo, uma gase que o enfermeiro foi lá e pediu para poder retirar, certo? Então não é um médico que pediu. Já se for, por exemplo, um medicamento com receita, aí precisaria do médico. Mas, por exemplo, o paciente está com dor, cadê o médico? Às vezes o enfermeiro mesmo consegue resolver o caso, então precisa trocar uma atadura, por exemplo, então ele vai lá, o enfermeiro ou algum responsável vai lá diretamente e pega o, o item faltante, certo? Então não precisaria necessariamente ter um médico aqui. Então poderia deixar aqui como permitindo nulos médico. Mas o usuário seria realmente necessário para o usuário que foi. Então é que entregou o medicamento, certo? Aqui eu tenho o médico dizendo de qual pessoa que é, porque essa aqui foi uma solução bem interessante que muitas pessoas colocam e eu aconselho também fortemente que seja feito, que é, como eu tenho médico, eu tenho usuário, eu tenho paciente, eles têm itens iguais, porque todos eles são pessoas, que eu tenho, todos eles têm nome, tem data de nascimento, tem CPF, tem telefone, tem gênero, que seria o sexo, que, a pessoa, que eles colocaram como MF, né, um char, né? Então, realmente compensaria colocar essa tabela aqui de um para N, assim, um usuário, que pode ser médico, pode ser usuário, uma pessoa, pode ser médico, pode ser usuário, pode ser paciente ou pode ser inclusive os três, certo? Ele já foi funcionário, já foi paciente e agora transformou-se, virou médico e agora está cadastrado como médico, certo? E quando o médico vai lá ser atendido, ele além disso ele é um paciente, certo? Então é uma junção de itens que realmente é bem interessante. Então o médico eu tenho o ID da pessoa, eu tenho o CRM dele, certo? Falta dizer qual que é o estado do CRM da pessoa, que eu entendo que precisa colocar qual que é o estado, né? O usuário coloca o ID da pessoa, a senha, realmente foi interessante, eu comentei nos vídeos, a pessoa colocou aqui o varchar tamanho 2000, se for criptografado fica maior. O login e o tipo de usuário. Vamos ver o que seria esse tipo de usuário. Aqui não tem um comentário, mas eu entendo que seria o tipo de usuário, se ele é usuário administrativo, enfermeiro, da farmácia, seja lá o que for, certo? Um perfil mesmo. E paciente seria o cartão do SUS, que verifica realmente se são 15 caracteres, tudo bem, imagino que seja o número do SUS de cada paciente. Plano de saúde, o nome do plano de saúde, tudo bem, caso a pessoa tenha um plano de saúde, tudo bem, então está aqui, deveria ter marcado aqui como nulo, porque ele permite nulos, que essa pessoa não tiver plano de saúde, não utiliza, certo? Então, a não ser se quiser colocar como SUS, mas se a pessoa quiser utilizar particular, então não vai ter um plano de saúde, né? Então vou colocar particular, aí fica a critério, né, para poder colocar. Além disso, uma pessoa, para esse relacionamento aqui, ó, eu preciso, cada usuário, ele tem que saber que pessoa que é. Ótimo. Então, eu estava analisando aqui essa parte do relacionamento do usuário com a pessoa, do médico com a pessoa e do paciente com a pessoa. Até então, o usuário, ele tem que ter uma pessoa associada a ela, certo? Por isso que eu tenho mandatório aqui, certo? Mas nem toda pessoa precisa estar associada a um usuário, certo? Por isso que eu tenho aqui o 0 para N, certo? Se fosse 1 para N, necessariamente eu precisaria dizer que cada pessoa precisa ter necessariamente um usuário ou mais, certo? Mas entende-se que uma pessoa só deve ter um usuário, né? Não 1 até N. Então deveria ser 0 ou 1. O relacionamento correto deveria ser esse daqui, assim como paciente, porque essa pessoa pode ou não ser paciente, pode ou não ser usuário e pode ou não ser médico. Então não tem como um médico ter duas pessoas associadas ao perfil dele, nem um usuário ter dois, nem um paciente ter dois perfis associados a ele. Então por isso eu aconselharia mudar aqui cardinalidade 0 para 1, certo? Em todos os três casos, certo? Já aproveitando e falar um pouco sobre a questão de índices. Como essas tabelas são relacionadas, compensa nessas tabelas intermediárias aqui colocar índices para as chaves estrangeiras. Porque na hora que eu quiser buscar uma pessoa, eu posso buscar pelo nome, que também compensaria eu ter um índice para ela, certo? O nome. CPF também é um índice para ele. E CPF também colocar um check para evitar CPFs duplicados. Isso eu comento em praticamente todos os vídeos dessa série daqui.
E compensa eu deixar aqui o CRM, deixar um índice também, pessoa e médico deixar índices também para facilitar a busca. De qualquer jeito, na hora que eu quiser buscar, peraí, quem foi que pediu determinado medicamento? Para eu poder percorrer e chegar lá embaixo para saber o nome da pessoa, eu preciso fazer esse percurso e esse percurso deve ser feito por índices, certo? Assim como esse percurso aqui também e esse percurso aqui também. O ideal é que seja feito sempre utilizando índices, já que isso é algo que vai ficar rodando sempre, certo? Então, voltando para a parte dos índices aqui, data e hora de entrada e saída de determinado item, não acho que compensaria ter um índice para esse daqui, mas se quisesse deixar índice para data e hora, no caso, para saber todos os medicamentos que entraram e saíram em determinado dia, compensaria deixar um outro campo que seria cópia, só com a data, porque se eu criar um índice para timestamp, vai ficar um índice muito grande, com diversos itens que entraram e saíram. Já se eu tiver poucos campos, um campo mais simples, como tipo date, que ele é até um tipo menor, tem menos dados, o índice dele vai ser um índice mais efetivo, mais rápido, embora vai ocupar mais espaço, o dobro do espaço, timestamp, mais o tipo date, porém, na hora da busca vai facilitar muito. Então compensaria eu colocar aqui um índice para esse campo duplicado, somente data, sem hora, certo? Quantidade eu já falei, a mesma questão entra aqui também de produtos, porque pode ser que eu peça lá, tá, me dá 300 ml de alguma coisa, mas espere, será que eu posso pegar 300 ml somente? É algo que aqui em termos de quantidade já não vai bater muito, porque a quantidade de produtos em termos de estoque que está aqui, e em termos de quantidade aqui, esses dois aqui estão do tipo int, sendo que poderia ser número real, dependendo do caso. Aí vai entrar ou não um novo campo, aí fica a critério. Nome CNPJ de fornecedor, colocar índices para ele, colocar um cheque, no caso, para CNPJ, para não ter dois fornecedores com o mesmo CNPJ. Número da nota também, talvez compensaria deixar um check para o número da nota, embora é mais difícil isso acontecer. Mas ainda assim, pode ser que na hora de eu cadastrar uma nota, eu cadastre duas vezes a mesma nota, ou dois usuários. Uma pessoa recebeu uma cópia da nota, outra pessoa recebeu e quer cadastrar. Aí já aparece o sistema, ó, essa nota já foi cadastrada. Para que o sistema fique íntegro, compensa eu colocar um check nesse caso aqui. E o que o check vai fazer? Ele vai, antes de inserir um novo campo, um novo registro, ele verifica se os registros anteriores já não contém aquele dado. Então, para campos que tiver check, compensa colocar índices para eles, para que esse check seja mais rápido, inclusive nessa consulta que ele vai fazer a busca, certo? Mas é isso, eu penso que o sistema está bem redondinho. Dá para poder cumprir todos os itens aqui. Se eu tiver perdido alguma coisa, escreva aqui nos comentários como sugestões também. A partir daqui, a pessoa consegue verificar, eu posso fazer um sistema que ele vai notificar, seja por e-mail, seja por mensagem na hora que o usuário logar, os medicamentos que estão vencendo, para eu poder utilizar, para eu poder descartar, ou medicamentos vencidos e medicamentos ou equipamentos vencidos para eu poder descartar. A lista de produtos que saíram mais, dá para poder fazer esse tipo de consulta aqui, mas para isso eu preciso colocar a quantidade e preciso fazer um relacionamento de quantos que saíram aqui, porque não é só a quantidade que eu tenho aqui no estoque. Se eu tiver 1000 itens no estoque e outro eu tenho 10 de estoque, pode ser que esse que eu tenho 10 no estoque hoje, eu tenho por causa que já saiu 10.000 dele. Então não necessariamente é porque eu tenho muito no estoque, é porque eu disponibilizo muito para os meus pacientes. Então é interessante a gente ver essa analogia de onde buscar os itens mais utilizados, que eu devo comprar mais. Não no estoque necessariamente, mas uma junção de estoque com a quantidade de entrada e saída por período, certo? Às vezes é um período sazonal, um período de determinada, período mais frio tem mais determinado item, período festivo, provavelmente eu tenho mais determinado gasto com determinado tipo de item em determinado hospital, certo? Então é realmente interessante pensar nesse tipo de questão, certo? Compensa também avaliar um pouco essa questão dos relacionamentos, especialmente as chaves estrangeiras, compensa colocar índices para elas, para que elas sejam pesquisadas de forma mais rápida, mesmo, especialmente porque esse aqui deve ser um sistema rápido. Se alguém precisa, nossa, disponibiliza para mim determinada coisa, a pessoa vai lá, já entrega e depois eu preciso cadastrar.
certo? Às vezes é política entregar logo e já despachar a pessoa porque às vezes o enfermeiro ou o médico necessita daquele medicamento naquela mesma hora. Mas pensemos que isso ocorre 5 vezes seguidas. Se a pessoa não tiver uma memória muito boa, ou mesmo se a pessoa quiser cadastrar tudo no sistema, o sistema tem que estar muito rápido, muito redondinho para poder funcionar assim. É, então, no mais é isso. Agradeço ao Abraão e ao Arthur pelo, pelo projeto. Se vocês tiverem sugestões, comentem aqui. Se vocês quiserem que eu resolva essa questão, mande para mim por e-mail o link compartilhado do projeto no Vertabelo, é o link público. E agradeço, a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais.